De janeiro a novembro de 2023, o Ministério da Saúde registrou 19 mil casos de hanseníase no Brasil. A doença ainda é alvo de preconceito, muito por falta de conhecimento. A doença transmitida por meio de gotículas de saliva se caracteriza pelo surgimento de manchas na pele e também alteração na sensibilidade. A hanseníase ela é uma doença infecciosa, então é uma bactéria que entra no corpo humano e, a partir daí, ela vai desencadear uma série de reações. Na maioria das pessoas não ocorre doença, em algumas pessoas, sim, essa doença pode acontecer. Alguns tipos da doença são muito contagiosos, outros tipos não. Mas desde que a pessoa inicie o tratamento, a doença deixa de ser contagiosa. Especialistas defendem que em todo o país, em função da pandemia de Covid-19, houve uma subnotificação dos casos, o que dificulta a intervenção da evolução da doença ainda em estágios mais leves. O Brasil é um país considerado endêmico. Isso significa que existem muitos casos de hanseníase. O número de casos ele varia de região para região. É uma doença que, infelizmente, é muito ligada à desigualdade social e econômica. Então, as áreas mais empobrecidas têm um número maior de casos. O Brasil vinha fazendo em torno de 30 mil diagnósticos de casos novos por ano, e com a pandemia houve uma redução de 40% nesses diagnósticos. Em Belo Horizonte, dados da Secretaria Municipal de Saúde apontaram 18 novos casos em 2023, 4 a menos do que os notificados no ano anterior. A grande maioria desses casos, eles já foram diagnosticados da forma tardia da doença. E o nosso objetivo, ele é o quê? É que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce para que a gente possa diminuir as incapacidades físicas ou as sequelas que a doença ela pode causar nas pessoas quando elas são diagnosticadas mais tardiamente. Esse paciente, que pediu para não ser identificado, só recebeu o diagnóstico de hanseníase após várias idas aos médicos em função de dores crônicas e até mesmo uma indicação para cirurgia de coluna. Por volta de 2010, eu comecei a sentir os sintomas de dormência, principalmente na perna. Mas antes disso, eu já senti no joelho, uma dormência na lateral do joelho esquerdo. Aí eu fui ao médico na época e eles falavam que era da coluna. E sinto dor neural, dor de nervo, sabe? Aí começou a aparecer mancha e tal. Aí a dormência no ombro, passou para o ombro também. Aí o médico falou que era da coluna mesmo. Aí chegou a programar uma cirurgia para mim, na terceira vértebra. Aí eu procurei uma dermatologista. Então ela fez biópsia, aí deu o diagnóstico de hanseníase. Já no caso da Isabel, a hanseníase se manifestou por meio da sensibilidade. Eu sentia cãibras e tive uma mancha na pele. Foi tratada como dermatite, mas aí eu continuei tendo sintomas e passei a machucar e não senti. Aí eu não tive sensibilidade nesse local até agora, né? Até hoje eu não tenho sensibilidade nesses devidos locais. Estar atento aos sintomas é fundamental para evitar que a doença se agrave. Como em toda doença, a própria pessoa é que vai ajudar os profissionais de saúde a fazer a suspeita do diagnóstico. Então, esse cuidado, essa observação do corpo, ela é fundamental. Os primeiros sintomas se caracterizam por alteração na sensibilidade. São áreas da pele onde a pessoa nota dormência, uma diminuição da sensibilidade. Ela pode se queimar com mais facilidade naquela região. A boa notícia é que o tratamento para a hanseníase é gratuito. É uma doença que é tratada na rede pública de saúde. Os medicamentos são gratuitos e o tratamento específico ele é à base de antibióticos. Então, dependendo do tipo clínico da doença, ele pode demorar 6 meses ou pode demorar 1 ano. Tem alguma mancha que está vendo que está dormente ou até mesmo uma área dormente? Procurar o centro de saúde mais próximo de casa e pedir para ser examinado.
Alguns centros de saúde vão realizar o próprio diagnóstico e o tratamento nesse serviço, mas se tiver qualquer dúvida, a gente tem um fluxo onde a gente encaminha essa pessoa para o centro de referência de hanseníase, onde esse paciente ele vai receber esse diagnóstico ou não, né? E ele vai voltar para o centro de saúde e realizar o tratamento dele sempre perto de casa.